Bem, minha gente, então vamos iniciar a nossa noite, né? Sempre com o nosso minuto de sabedoria. Esse minuto de sabedoria é tão importante. A gente aprende tantas coisas, né? Porque o que que o profeta Hinckley falava? Que nós temos que adquirir sabedoria e conhecimento. Conhecimento. Então, como é bom esse minuto de sabedoria? A gente adquire conhecimento, né? Da história secular, de pessoas que deixaram seu legado. A gente aprende tanta coisa boa. Então, nada é melhor do que a nossa querida Luna para compartilhar essa noite o nosso minuto de Verdade. sabedoria. O tempo é seu, minha amiga. Então, então hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o primeiro dentista do mundo. Uau. Eu Vocês já acabei. pensaram nisso? Vocês já pensaram isso? Quem foi o primeiro dentista do mundo? Porque Alguém- Faço ideia. a gente não tem ideia, né? Então, eu estava pensando, né, sobre que a questão, né, falei assim, onde ficou o Tiradentes, né? Porque onde ficou o Tiradentes? Aí eu fiquei muito animada e aí eu pesquisei sobre Tiradentes, sobre a primeira escova, como surgiu a escova, como surgiu o creme dental. Nossa. Coloquei comprar. Falei, gente, tem um dentista, não, o dentista vai fazer o quê? A escova e o creme dental faz parte. Mas então aqui eu vi sobre o Tiradentes, né? Que ele recebeu o título de Tiradentes, mas ele não foi o primeiro, né? Que naquela época lá nem existia o curso de odontologia. Mas o primeiro dentista do mundo, ele é conhecido, né, da história. Ele foi um egípcio, ele de nome Ezi-Ra, ou então Ezere. Ele era conhecido como o maior dos que lidam com os dentes. E segundo a UNIT, Universidade, né, tira dentes. Então, ele viveu por volta de 2600 antes de Cristo. E foi durante, né, a terceira dinastia do Antigo Egito, no reinado do faraó de José. Então, que é o mesmo faraó, né, que mandou construir, né, a famosa pirâmide de degraus em Saqqara, né, que é projetada por Imhotep. Então, também, né, o ex-Rabel, que é um oficial de alta posição, e tinha vários títulos também. Um deles era o maior dos médicos que tratam dentes. Este é considerado o registro mais antigo de um profissional especializado em odontologia. Então, a história dele chegou até nós, por quê? Porque naquela época, por exemplo, eu estava pesquisando sobre quem são os seus familiares, quando ele nasceu, mas naquela época, essa história dele só chegou a nós, olha que interessante. A história dele chegou até nós porque seu túmulo ele foi descoberto em Saqqara, né? E é uma importante necrópole do Egito Antigo. E no túmulo estava registrado lá, né? As inscrições em relevos que mostram sua importância e seus títulos. Dali eles descobriram, né? E é por isso que sabemos que ele cuidava dos dentes das pessoas. Interessante, né? Mas naquela época, a odontologia ainda era bem rudimentar. Os egípcios já faziam algumas tentativas de tratar dores de dentes e problemas bucais. Eles usavam ervas, né, resinas, técnicas básicas, mas a alimentação, olha que interessante, a alimentação deles, ele era rica em grãos, né, com areia e partículas duras. Aquilo tudo era misturado. O que acontecia? Isso causava muito desgastes nos dentes. Além de o maior dos médicos que tratam o dente, também era chefe dos escribas e funcionário da Casa Real, ou seja, um homem respeitado e erudito. Então, ele é erudito porque ele era muito estudioso, muito conhecimento. Ele era sabedor de muitas coisas.
Por isso que ele erudito. Agora, sobre a família, né, de Ezra. Infelizmente, né, os registros sobre sua vida pessoal são muito limitados, como eu já havia falado. Sem registro de nomes de esposa ou mesmo de filhos. Pois, na época, a ênfase dos registros era mais nos títulos e funções públicas do que na vida familiar. Então, eles tinham, né, era mais diretamente nos títulos, dava mais ênfase. O que se sabe é que, por sua posição, né, a posição que ele ocupava, ele provavelmente pertencia à elite. Né? Imagina assim, que ele é de uma família nobre, né, uma família bem sucedida financeiramente, e a elite egípcia. E seria casado e teria filhos, como era o costume entre os altos funcionários do governo. Então, também tinha práticas religiosas, né? Ele é tão interessante, eu achei bem interessante essa questão da prática religiosa. Cuidar dos dentes também tinha um valor espiritual. Olha que interessante. Cuidar dos dentes tinha um valor espiritual. Eles acreditavam que um corpo íntegro era importante para a vida após morte, né? Por isso, o cuidado com os dentes fazia parte de um ritual maior, Uau! né? Aí tem aqui umas curiosidades extras, né, que eu também pesquisei, que fala que alguns papiros médicos, né, antigos, como o papiro Eber do século XVI antes de Cristo, trazem fórmulas de remédios e receita para tratar dor de dente, infecção na gengiva. Já era, né, um conhecimento em desenvolvimento também naquela época. E depois teve a evolução, né, da odontologia no Egito até os gregos e romanos. Aí teve na Grécia, né, em Roma e no Egito. Teve esse desenvolvimento dessa parte da odontologia. Quando surgiram, né, as primeiras... Aí depois vem as escovas de dente. Vocês querem saber como surgiram? Dá tempo, Lídia, de falar? Como É, você quer que eu fale? é rapidinho, Hã? rapidinho, só para não tomar muito tempo. Rapidinho. Não, aí vem assim, surgiu as escovas de dente, que as escovas de dente, no primeiro momento, eles pegaram nos pelos dos porcos, né? Eram bem ásperos, e usava aquilo ali. Aí, resumindo, depois foi pensando melhor e depois eles pegaram o pelo do cavalo, que era macio. Uau. Depois veio o cabo da escova, e, enfim. É muito linda a história. Então, esse é o meu minuto de sabedoria, que eu Uhum. tenho de Jesus Cristo também. É interessante, né? Como. Desculpa, gente. Vou mentir, deixa eu. É interessante que nós, hoje em dia, temos, sabe, a gente pega, escova os dentes e acha isso tão, sabe, tão normal, e a gente nem imagina, nem pensa quantas pessoas trabalharam em cima disso, para que nós tivéssemos hoje em dia uma escova de dente, como você falou, né? Pegar um pelo de cavalo, pelo não sei de quê, para chegar a uma escova de dente, gente. Aham, é porque antes de pegar o pelo, né, do porco, eles mascavam uma erva, né, até se tornar uma escova, aí esfregava os dentes. Depois foi surgindo outras ideias até chegar a nossa escova, Que né? sofrimento, né? Era, Uhum. realmente era incrível. Deixa eu passar aqui um vídeo, tá? Que você pediu, né? Para passar um pequeno vídeo, né? Sim, por favor. A odontologia é mais antiga do que se pensa, remontando à pré-história, mas foi somente no Egito Antigo, em aproximadamente 3.700 anos antes de Cristo, que diversos manuscritos foram encontrados com relatos de problemas bucais. Através desses manuscritos, foi descoberto que a higienização bucal dos egípcios era feita por meio de cinzas de animais e urina. Além disso, foi descoberto também em múmias o que se acredita ser uma das primeiras próteses dentárias.
Anos depois, surgiria na Grécia Antiga Hipócrates, considerado o pai da medicina, que descreveria diversos aspectos da odontologia como cárie, oclusão e abscessos dentários. Mas foi somente na França, entre 1678 e 1761, que Pierre Fauchier, com suas obras, proporcionou um salto para a odontologia e passou a ser considerado o pai da odontologia moderna. Tempos depois, no século XII, surgiria na Europa os cirurgiões barbeiros, que com o tempo se tornariam os dentistas que conhecemos hoje. Eles aprenderiam suas habilidades através do boca a boca, além de, na época, executarem os procedimentos em público. Desse ponto em diante, a odontologia cresceu e se fortaleceu como nunca. Em 1844, aconteceu a primeira exodontia com anestesia, que no caso era o gás hilariante. Na década de 60, o primeiro implante dentário de titânio que possibilitava a osseointegração. Em 1895, foi tirada a primeira radiografia odontológica pelo professor Otto. Tal descoberta feita com o passar do tempo fez e faz a odontologia crescer. Afinal de contas, a odontologia é a área da saúde que restaura e preserva o movimento mais lindo do ser humano, o sorriso. Legal. Eita, falar, hein? Um dentista consegue trazer de volta o sorriso de uma pessoa que tinha vergonha de mostrar a sua beleza. Olha que interessante. Nossa. Então, muitas vezes a gente não valoriza o que nós temos. A gente não tem tempo de, né, de pensar, de buscar. Por isso que a gente tem um minuto de sabedoria. O minuto de sabedoria realmente abre nossa mente e nos ensina. E aprendemos hoje com a nossa querida aluna, realmente, como foi realmente, quantas pessoas estavam atrás de tudo isso, para que houvesse realmente a escova de dente, o tratamento do dentário, isso já era antes de Cristo e na época dos egípcios. Eu sei que também eles limpavam os dentes com sal. Então, eu já li isso, que eles limpavam com sal, limpavam os dentes com sal. E quantos outros métodos que eles usavam, né? Interessante. Sim, sim. Obrigada, Luna. Obrigada por realmente trazer para nós a luz, né? Sobre os primeiros dentistas, né? Eu acho Oi, que. oi, Ellen. Oi, tudo bem? Oi, amiga. Olá. Estava falando com a minha irmã no Brasil. Ah, eu acho também que o Senhor, para mim, tudo é revelação. O Senhor nunca parou de comunicar com seus filhos através de pensamento, de ideia, de revelação. Então, apesar dos recursos serem limitados, o Senhor revelava assim, através de ideia e de, sabe, de pensamento, o que eles tinham que fazer. Eu não acredito que o Adão e Eva eram um homem primitivo, que ele andou com Deus. Eu acho que o Senhor ensinou tudo para ele, tudo quanto é doença que existir, você toma essa erva. Se é isso, você toma aquilo. Se é aquilo, você toma isso. Para mim, ele foi o melhor médico que Adão podia ter. Então, o Adão sabia tudo, né, em termos de doença, que a própria natureza, a cura estava na própria natureza. E até no livro de Mórmon fala disso também, nos finalzinho que fala de quantas ervas e quantas plantas, né, curava das doenças. E então, para mim isso foi uma coisa que foi passando de Adão para geração, para geração, para geração, até, sei lá, não sei se os egípcios eram tão assim inteligentes assim. Para mim já foi conhecimento que passou de geração para geração, mas para mim era o Senhor revelando, sabe? A revelação nunca parou de acontecer. Através de pensamento, de ideia, de vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, porque ele sempre amou os filhos dele, né? Mesmo do começo do mundo até agora. Tem razão, Agora nós somos a geração abençoada, né? Que eles passaram por tudo isso para a gente ter tudo que a gente tem hoje. tem razão. Obrigada, Ellen. Obrigada pelo seu testemunho. Realmente. O Senhor tem um tempo para tudo, para tudo. Né, Luna? Um tempo para tudo. É um tempo Sim, para tudo. sim. Nós, so, Obrigada. nós somos spoiled rotten. We, É verdade, muitas vezes não valorizamos o we que nós have temos. we have everything. Nós temos tudo, mas muitas We vezes have a gente não valoriza. we have too much. I think sometimes you have too much. Nós temos muito, por isso que a gente não valoriza. É verdade. É. Sim, obrigada, Luninha. Obrigada pela sua linda mensagem nessa noite do Minuto de Sabedoria. Bem,